uma nova descoberta fotográfica, julho de 1800, a respeito disso que eu estava falando, um fenômeno de uma foto que apareceu numa vidraça e na época ficou assim uma coisa inexplicável, né? Vários jornais falaram do fato e Kardec então chegou, mas o ponto importante aí não é nem o fato da fotografia, né? Porque isso depois a ciência, com um avanço, explicaria tranquilamente. É o que ele vem dizendo aqui. O importante foi a mensagem que ficou em relação às respostas que o Espírito deu. Então o texto diz assim: o senhor Badet, a notícia do jornal, morto no dia 12 de novembro último, após uma enfermidade de 3 meses, diz o jornal Union Bourguignon de Dijon, costumava, toda vez que lhe permitiam as forças, portar-se a uma janela do primeiro andar com a cabeça constantemente voltada para o lado da rua, a fim de se distrair vendo os transeuntes que passavam. Há alguns dias, a senhora Peltret, cuja casa fica defronte da residência Badet, que seu Badet havia desencarnado, percebeu na vidraça dessa janela o próprio senhor Badet, com seu boné de algodão, seu rosto emagrecido, etc. Enfim, tal qual o tinha visto durante sua doença. Grande foi sua emoção, para dizer o mínimo. Não apenas chamou os vizinhos, cujo testemunho podia ser suspeito, mas também homens sérios, que perceberam bem distintivamente a imagem do senhor Badet na vidraça da janela em que tinha o costume de ficar. Tal imagem foi mostrada também à família do defunto, que imediatamente fez desaparecer o vidro. Não acreditou e quebrou e escondeu. Ficou, todavia, bem constatado que a vidraça tinha tomado a impressão do rosto do doente, que nela estava como que daguerreotipado, fenômeno que poderíamos explicar se do lado oposto à janela houvesse onde por os raios solares pudessem ter chegado ao senhor Badet. Mas não havia nada. O quarto só tinha uma única janela. Tal é a verdade nua e crua sobre esse fato impressionante, cuja explicação deve ser deixada aos sábios. Então aí Kardec vem nos dizendo: confessamos que a leitura desse artigo, nosso primeiro impulso, foi de classificá-lo como vulgar, como se faz com as notícias apócrifas, a ele não ligando a menor importância. Assim, poucos dias depois, o senhor Jobard de Bruxelas assim nos escrevia: a leitura do fato que se segue, daquele que acabamos de citar, passado em meu país, com um dos meus parentes, dei de ombros ao ver o jornal que o relata remeter aos sábios a sua explicação. E essa valorosa família retirar a vidraça através do Badet, olhava os transeuntes. Evocai-o para saber o que ele pensa disso. Essa confirmação do fato da parte de um homem do caráter do senhor Jobard, cujos méritos e honorabilidade todos conhecem, além da circunstância particular de ser o herói, um de seus parentes. Não nos poderia deixar dúvida quanto à sua veracidade. Conseguintemente, evocamos o senhor Badet na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 15 de junho de 1858, terça-feira. Eis as explicações que se seguiram. E aí é que vem um ponto interessante esse fato, né? Foi mais observado que foi, vamos dizer assim, falado por Kardec e colocado mais em evidência ali adiante. Então ele pergunta: rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do senhor Badet, morto em Dijon a 11 de novembro último, que se comunique conosco. Resposta: estou aqui. E que acabamos de relembrar é verdadeiro? Resposta: sim, é verdadeiro. Poderias dar-nos a sua explicação? Existem agentes físicos, por ora desconhecidos, que mais tarde se tornarão comuns. Trata-se de um fenômeno bastante simples, semelhante a uma fotografia combinada com forças que ainda não descobristes. Então, na época, a ciência
não tinha como ainda explicar aquele fenômeno. Como diz aqui o Espírito, que era um simples caso de combinação aí de forças semelhantes à de uma fotografia. Aí Kardec pergunta, né? Por vossas explicações, poderíeis apressar o momento dessa descoberta? Aí responde o Espírito, bem que gostaria, mas isso é tarefa de outros espíritos e do trabalho humano. Aí é que ficou aqui o ponto importante de todo esse estudo, pelo menos foi o que eu achei que Kardec colocou aqui em evidência. Poderias reproduzir pela segunda vez o mesmo fenômeno? Resposta do Espírito, não fui eu quem o produziu, foram as condições físicas das quais sou independente. Então foi um fenômeno físico, não foi ali um fenômeno espiritual com a participação do Espírito. Pela vontade de quem e com que finalidade se deu esse fato? Produziu-se quando eu era vivo e independente da minha vontade. Um estado particular da atmosfera o revelou depois. Kardec nos diz, tendo-se estabelecido uma discussão entre os assistentes sobre as prováveis causas desse fenômeno, e sendo emitidas várias opiniões sem que ao espírito fossem dirigidas outras perguntas, disse esse espontaneamente, e não levais em consideração a eletricidade e a galvanoplastia, que agem também sobre o perispírito. Então, olha só, questão que o Espírito colocou. Aí na pergunta 7, Kardec vai. Foi-nos dito ultimamente que os espíritos não têm olhos. Ora, se essa imagem é a reprodução do perispírito, como foi possível reproduzir os órgãos da visão? Resposta do Espírito. O perispírito não é o espírito. A aparência ou perispírito tem olhos, mas o espírito não os possui. Já vos disse bem, falando de perispírito, que eu estava vivo. Então veja bem, quando o fenômeno se processou, na realidade o companheiro estava vivo. Então a gente vê aí, não foi interferência, não foi nenhum fenômeno praticado fluidicamente espiritual. Aí vem as observações aqui de Kardec em relação a esse assunto. E ele diz, enquanto aguardamos que essa nova descoberta se faça, dar-lhe-emos o nome provisório de fotografia espontânea. Todos lamentarão que, por um sentimento difícil de compreender, tenham destruído a vidraça sobre a qual estava reproduzida a imagem do Sr. Badé. Tão curioso monumento poderia facilitar as pesquisas e as observações próprias para o estudo da questão. Talvez tenham visto nessa imagem uma obra do demônio. Em todo caso, se o demônio tem algo a ver com esse assunto, é seguramente na destruição da vidraça, porque é inimigo do progresso. Então aqui a questão do fenômeno, né, que aconteceu, aparecendo a fotografia do Sr. Badé lá na vidraça, a família destruindo, e como sempre, tudo que é novo em relação ao nosso conhecimento, né, todo fenômeno que acontece, que se não tem ainda uma explicação, se torna obra do demônio. Então é obra do Satanás. E aí é o que Kardec coloca aqui, né? Seguramente na destruição da vidraça é o único fenômeno que Satanás aí, que o demônio poderia ter praticado. Seria ter influenciado a destruição, porque assim não seria descoberto, não se estudaria o que realmente aconteceu ali. Mas eu quero que vocês não esqueçam da resposta lá do Espírito. Ele sabia qual era o fenômeno. Ele já sabia o que acontecia ali naquele processo. Mas ele não quis esclarecer, respondendo lá que era tarefa de outros espíritos e o trabalho dos humanos, né? E aí Kardec vem fazendo
considerações aqui. Nós vamos refletindo com ele para chegar ao ponto em que ele aproveitou esse fato para esclarecer uma lição muito importante para todos nós, porque até hoje tem gente que pensa assim, que os espíritos deveriam trazer tudo prontinho, tudo esclarecidinho, tudo bem claro para nós. Né? Todas as descobertas de remédios de doença, todas as descobertas que nos ajudariam nessa caminhada progressiva, tanto espiritual como material. Então, vejamos o que Kardec coloca para nós a respeito desse fato. Resulta das explicações acima que em si mesmo o fato não é sobrenatural nem miraculoso. Isso a gente até sabe que não existe, né? Não existe nada sobrenatural nem miraculoso, tudo a ciência tem uma explicação. Tudo são a manipulação fluídica, tudo são os fenômenos mesmo da matéria. Quantos fenômenos estão no mesmo caso que nos tempos de ignorância deverão ter ferido as imaginações por demais propensas ao maravilhoso, né? Quantas coisas já foram esclarecidas que decepcionaram muitas pessoas e muita gente que colocavam, né, isso por conta dos milagres, por conta do extraordinário, do incrível. E Kardec vem colocando isso para nós. É, pois, um efeito puramente físico que prenuncia um novo passo na ciência fotográfica. Como se sabe, diz ele, o perispírito é o envoltório semimaterial do espírito. Não é apenas depois da morte que o espírito dele se acha revestido. Durante a vida está unido ao corpo. É o laço entre o corpo e o espírito. A morte é apenas a destruição do envoltório mais grosseiro, ou seja, do corpo, né? O espírito conserva o segundo, que afeta a aparência do primeiro. Então, desencarnamos, ficamos livres do corpo, mas esse envoltório semimaterial continua revestindo o espírito e tem a mesma aparência do corpo material. O perispírito conserva a aparência do corpo material, se assim for necessário e assim desejo do espírito. Em certas circunstâncias, o perispírito se condensa e, combinando-se com outros fluidos, torna-se até perceptível a visão e, por vezes, até mesmo tangível. É ele que é visto nas aparições. Então, o fenômeno lá, quando vimos lá a fotografia do senhor Badé, seria uma fotografia do seu perispírito que tem a mesma aparência do seu corpo físico, né? Então ele diz para nós aqui, sejam quais forem a sutileza e a imponderabilidade do perispírito, nem por isso deixa de ser uma espécie de matéria, cujas propriedades físicas nos são ainda desconhecidas. Desde que é matéria, pode agir sobre a matéria. Essa ação é patente nos fenômenos magnéticos. Acaba de revelar-se nos corpos inertes pela impressão que a imagem do senhor Badé deixou na vidraça. Então aqui ele mais ou menos que esclarecendo, né? Se o perispírito é um elemento semimaterial, é matéria, ele vai agir na matéria e, consequentemente, como ele diz aqui, pode revelar-se nos corpos inertes, causando lá a aparência da foto do senhor Badé lá na vidraça. Essa impressão, diz ele, se deu quando ele estava vivo, conservou-se após sua morte, mas era invisível. Foi necessário, ao que parece, a ação fortuita de um agente desconhecido, provavelmente atmosférico,
para torná-la aparente. Que haveria de espantoso nisso? Não é sabido que podemos, à vontade, fazer aparecer e desaparecer a imagem daguerreotipada? Citamos isso como comparação, sem pretender estabelecer analogia de processo. Desse modo, seria o perispírito do senhor Badé que, exteriorizando-se do corpo deste último, teria, com o passar do tempo e sob o império de circunstâncias desconhecidas, exercido uma verdadeira ação química sobre as substâncias vítreas. Então, um processo físico, material, matéria agindo sobre a matéria, semelhante à da luz. Incontestavelmente, a luz e a eletricidade devem desempenhar um grande papel nesse fenômeno. Resta saber quais são os agentes e essas circunstâncias. É o que mais tarde provavelmente se saberá, e não será uma das descobertas menos curiosas dos tempos modernos. Então a gente já até sabe que hoje em dia, como é que é esse processo. Eu não sei, não tenho condições, capacidade para explicar esse processo para vocês, mas a gente até sabe como é que acontece a atmosfera agindo, né, na matéria, como ele coloca aqui, produzindo fotos, produzindo fenômenos em vidraças, chamando a atenção até de figuras conhecidas. No caso aqui, é claro que teve um objetivo, porque esse fenômeno veio chamar a atenção para um ponto, né, para coisas que Kardec, para os fenômenos que Kardec e toda a sua equipe estavam lá tentando analisar e descobrir se realmente eram. Mas o ponto importante disso aqui não é, Kardec está explicando aqui, não é propriamente esclarecer aqui como é o processo. O ponto importante disso aqui é o que ele diz mais embaixo. Se é um fenômeno natural, dirão os que tudo negam, por que é a primeira vez que se produz? Primeiro ponto. Né? Por nossa vez, perguntar-lhe-emos por que as imagens daguerreotipadas só se fixaram depois de Descartes. Descartes foi um desses que estudaram lá esses fenômenos dessas imagens. Embora não tenha sido ele quem inventou a luz, nem tampouco as placas de cobre, nem a prata, nem os cloretos. Há muito tempo se conhecem os efeitos da câmara escura. Uma circunstância fortuita favoreceu a via da fixação. Depois, auxiliados pelo gênio de perfeição em perfeição, chegou-se às obras-primas que vemos hoje. Provavelmente será o mesmo fenômeno estranho que acaba de revelar-se. E quem sabe se ele não se produziu e se não passou despercebido por falta de um observador atento. Ou seja, né, já podia ter acontecido antes, já podia ter, com certeza esse fenômeno já deveria ter ocorrido e ninguém ainda tinha dado valor, não tinha observado, não tinha descoberto, visto, né? A reprodução de uma imagem sobre um vidro é um fato vulgar. Mas a fixação dessa imagem em outras condições, que não a da fotografia, o estado latente dessa imagem, sua reaparição depois, eis o que deve ser marcado nos fatos da ciência. Se cremos nos espíritos, devemos esperar muitas outras maravilhas, várias das quais nos são assinaladas por ele. Honra, pois, aos sábios suficientemente modestos para não acreditarem que a natureza para eles se tenha virado a última página de seu livro. Interessante isso aqui, né? E aí Kardec diz, se esse fenômeno se produziu uma vez, deve poder reproduzir-se. É o que provavelmente ocorrerá quando dele tivermos a chave. Enquanto aguardamos, eis o que contava
um dos membros da sociedade na sessão de que falamos. E aí vai entrar um outro fato aqui, e ele vai entrar no assunto, a mensagem, né, principal aqui dessa lição. Disse ele: eu habitava uma casa em Montrose e estávamos no verão. O sol cintilava pela janela. Na mesa havia uma garrafa cheia d'água e debaixo dela uma pequena esteira. De repente a esteira pegou fogo. Se alguém não estivesse lá, um incêndio poderia ter ocorrido sem que ele soubesse a causa. Tentei reproduzir o mesmo fenômeno centenas de vezes e jamais o consegui. A causa física da combustão é bem conhecida. A garrafa produziu o efeito de um vidro ardente. Mas por que não se pôde repetir a experiência? É que, independentemente da garrafa d'água, houve o concurso de circunstâncias que operavam de modo excepcional a concentração dos raios solares. Ou seja, o ambiente, num primeiro momento, permitiu que houvesse a combustão. E nos experimentos depois lá do senhor lá, não havia mais essa possibilidade, não havia essa condição. Como ele diz aqui, talvez o estado da atmosfera, dos vapores, da água, a eletricidade, etc. E provavelmente tudo isso em certas proporções requeridas, daí a dificuldade de reproduzir-se exatamente as mesmas condições e a inutilidade das tentativas para se chegar a um efeito semelhante. Isso acontece muito, não é? Eis, pois, um fenômeno inteiramente do domínio da física, do qual conhecemos o princípio, mas que, entretanto, não podemos repetir à vontade, ou seja, a nossa vontade. Acorrerá à mente do cético, mais empedernido, negar o fato? Seguramente não. Por que, então, negam esses mesmos céticos a realidade dos fenômenos espíritas? Aí vem Kardec, né? Falamos das manifestações em geral. Simplesmente por não as poderem manipular à vontade? Não admitir que fora daquilo que conhecemos possa haver agentes novos, regidos por leis especiais, negar esses agentes, por que não obedecem às leis que conhecemos? É dar prova de bem pouca lógica e revelar um espírito por demais limitado. Então aí, Kardec, aproveitando um fato, entra com a mensagem da doutrina, né? Por que, como ele mesmo questiona aqui, não aceitarem a realidade dos fenômenos espíritas? Por que na época, né, os detratores? Por que combater? Simplesmente porque eles não podiam manipular esses fenômenos? Não podia fazer ao seu bel prazer, como aconteceu no exemplo citado aqui acima, de um fenômeno físico? Se um fenômeno físico o homem não tem condição, imagina um fenômeno espiritual. Aí Kardec vem. Voltemos à imagem do Senhor Badé. Como nosso colega e sua garrafa, certamente se farão numerosas tentativas infrutíferas antes de obter qualquer êxito, até que um acaso feliz ou o esforço de um gênio poderoso possa dar a chave do mistério. Então, isso se transformará provavelmente numa arte nova de que se enriquecerá a indústria. Veja bem, o que Kardec está falando aqui diante do fato lá? O esforço da criatura, o esforço do homem, do ser humano em tentar desvendar o mistério e, com o esforço, né, como ele diz aqui, descobrir as ações da matéria, descobrir os fenômenos físicos e então contribuir para o progresso. Lembram da resposta
do espírito lá a Kardec, quando ele perguntou, Kardec vai repetir aqui, mas lembram da resposta lá? Bem que ele gostaria de explicar o fenômeno lá do vidro na fotografia. Mas isso é tarefa de outros espíritos e do trabalho humano. Aí entra a lição que eu achei linda e interessante, que Kardec coloca aqui para nós agora. Desde já podemos ouvir numerosas pessoas dizerem: mas há um meio bem mais simples de termos essa chave. Por que não a pedem aos espíritos? Por que não questionamos aos espíritos e não pedimos a ele a solução de todos os nossos problemas, de todas as nossas dúvidas, de todo o nosso conhecimento? É o caso, continua Kardec, de realçar um erro em que cai a maior parte dos que julgam a ciência espírita sem a conhecer. Lembremos primeiramente deste princípio fundamental. Os espíritos, ao contrário do que se pensava outrora, longe estão de tudo saber. Primeiro ponto aí. São criaturas que estão também em progresso. Os espíritos não são milagreiros, não são gênios que estão à nossa disposição para ficarem respondendo e solucionando os nossos problemas. Então, a lição desse caso, né, que Kardec vem chamar a atenção aqui agora no final, ele fez todo esse apanhado e vem colocar isso aqui como ponto principal desse fato, tirou essa lição linda que eu também achei interessantíssima, né? O porquê que os espíritos não podem nos trazer tudo. Não nos entregar as respostas assim prontinhas de mão beijada. Não haveria progresso, meus amigos. Não estaríamos progredindo. Estaríamos ainda lá, talvez, no ponto zero. Vejam só como Kardec maravilhoso nos explica. Dá-nos a escala espírita a medida de sua capacidade e moralidade. E diariamente a experiência confirma nossas observações a respeito. Os espíritos, pois, nem tudo sabem, em muitos aspectos sendo bastante inferiores a certos homens. Eis o que não podemos jamais perder de vista. Uma paradinha aqui. Eu não sei vocês, mas eu já escutei muitas pessoas dizendo para a gente assim: ah, você não é espírita? Você não vive em contato com os espíritos? Por que você não pede os espíritos lá para te darem a solução dos seus problemas? Por que você não questiona, não escreve lá, né, no seu receituário do seu centro, ou converse lá com seus espíritos, pedindo a resposta sobre essa dificuldade, pedindo a cura da sua doença? Seria muito fácil, né, para nós isso. E os espíritos até poderiam dar, se eles tivessem condições. Mas é o que Kardec vem esclarecendo aqui. Nem tudo eles sabem. Além da nossa necessidade do aprendizado, eles também estão em aprendizado. E muitos aprendem conosco ainda. Ele coloca bem claro aqui, ó, os espíritos nem tudo sabem, e em muitos aspectos, sendo bastante inferiores a certos homens. Muitos deles estão junto a nós para aprender. Com certeza, aqui, onde eu estou, e em cada ponto aqui, de cada companheiro desse aqui presente na sala, nós temos espíritos ao seu lado. Também participando do estudo, também buscando conhecimento, também buscando saber mais, para melhor continuar a sua caminhada em busca do progresso. Com a vantagem que estão livres do corpo material, podem buscar mais estudos, mais conhecimentos ainda. E aí, dentro da possibilidade deles e da nossa necessidade, da nossa capacidade de entendimento, passarem para nós. Então, meus amigos, muita gente vem
combater a doutrina, muitos até debocham em relação a isso. Se vocês têm condição de conversar com os espíritos, por que não conversam? Por que não perguntam? A cura para a doença, a cura para a AIDS, a cura para um câncer, ou a cura para a sua dificuldade mesmo, o que você deve fazer? E nós não somos robôs. Então é isso que essa lição está nos oferecendo aqui. O Espírito poderia ter dado todas as respostas lá, explicando a Kardec como era o fenômeno. Mas onde estaria a vitória disso? Onde estaria a vantagem disso? Se não ia acontecer o aprendizado da prática, que é o que nós precisamos, termos a teoria e buscarmos vivenciar. Continua aqui Kardec. O espírito do Senhor Badé, autor involuntário do fenômeno de que nos ocupamos, por suas respostas, demonstra uma certa elevação, mas não uma grande superioridade. Ele próprio reconhece sua falta de habilidade para dar uma explicação completa. Como dissera, isso é tarefa de outros espíritos e do trabalho humano. Estas últimas palavras encerram todo um ensinamento. Olha que Kardec pega mesmo lá nos pontos mesmo pequenos e tira grandes lições. Olha o que ele nos diz. De fato, seria bastante cômodo não ter senão que interrogar os espíritos para fazermos as mais extraordinárias descobertas. Onde, então, estaria o mérito dos inventores? Se mão oculta lhes viesse facilitar a tarefa e poupar-lhes o trabalho de pesquisa. Por certo, mais de uma pessoa não teria escrúpulo de registrar uma patente de invenção em seu nome pessoal, sem mencionar o verdadeiro inventor. Acrescentemos que semelhantes perguntas são feitas visando sempre a interesses e na esperança da fortuna fácil. Com certeza, né? Ninguém está ali perguntando, tentando ajudar a humanidade, ajudar o próximo, mas sim em seu próprio benefício. Coisas pessimamente recomendadas junto aos bons espíritos. Aliás, eles não se prestam jamais a servir como instrumento de tráfico. O homem deve ter a sua iniciativa, sem o que será reduzido à condição de máquina. Deve aperfeiçoar-se pelo trabalho. É uma das condições de sua existência terrestre. É necessário também que cada coisa venha a seu tempo. Isso é outro ponto importantíssimo. É necessário também que cada coisa venha a seu tempo e pelos meios que apraz a Deus empregar, pois os espíritos não podem desviar os caminhos da providência. Existe uma lei a ser cumprida, meus irmãos, que todos nós estamos sobre essa lei. A lei divina, a lei de Deus. E nem Deus derroga essa lei. Nem Ele vai modificar a lei que Ele mesmo criou. Porque Ele criou a lei perfeita para nós, para nos ajudar. Continua aqui Kardec. Querer forçar a ordem estabelecida é colocar-se à mercê de espíritos zombeteiros, que lisonjeiam a ambição, a cupidez e a vaidade, para depois se rirem das decepções que causam. E quantos casos nós conhecemos assim, né? Pessoas, criaturas que foram utilizadas, que foram usadas por esses espíritos zombeteiros e depois caíram em decepção, envolvidos pela vaidade, né? Achando que eram os donos da verdade, se deixaram porque eles aproveitam mesmo, deixou uma brechinha, eles atacam mesmo, e aí depois vem
vem a grande decepção. E são motivos de chacota dos próprios espíritos que o ajudaram, que o fizeram passar pelo problema. Continua Kardec. Muito pouco escrupulosos de sua natureza, dizem tudo o que se quer. Dão todas as receitas que se lhes pede. Os espíritos zombeteiros. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Aquela mensagem lá que João fala, né, no Evangelho de João, ele mesmo nos diz, cuidado com os espíritos que estão trazendo as mensagens. Cuidado com o que se anda lendo hoje em dia. Cuidado com o que se anda falando e dizendo que são, dizendo-se mensagens de espíritos. Pode até ser mensagem de espíritos, mas que tipo de espírito? Que tipo de espírito que vem dizer para você que você tenha que fazer isso ou aquilo? Que tipo é esse de espírito que você vai pedir uma orientação e ele te dá de bandeja o que você tem que fazer? Cuidado. Principalmente falando, Dudu. Cuidado. É essa a mensagem, a lição desse texto de hoje. Os falsos profetas, Jorge, isso mesmo. E a gente está muito assim, cheio de falsos profetas hoje em dia. Por quê? Porque nós estamos... Boa noite, Almice, seja bem-vinda. Porque nós estamos entrando no processo de transformação do mundo. As mudanças já estão acontecendo. Né? A Terra já está entrando no processo de mudança, de renovação. Passar a planeta de regeneração. Então, aqueles que não têm condições de participarem dessa transformação vão querer arrastar muitos junto a eles. É aquela história, eu não sou feliz, eu também não quero que o outro seja feliz. Então nós temos que estar muito atentos a essas mensagens, a esses comunicações que a gente está vendo aí, que estão aparecendo aí. É um alerta que Kardec, já em 1858, dando esse alerta, e muito atual para nós no dia de hoje. Continua ele aqui, ó. Dizem tudo o que se quer, dão todas as receitas que se lhe pede, e, se necessário, as apoiarão em fórmulas científicas, sem se importarem ao menos se terão o valor das receitas dos charlatães. Iludem-se, pois, todos aqueles que acreditavam pudessem os espíritos abrir-lhes minas de ouro. Sua missão é mais séria. Então, aqueles companheiros, né, que vão atrás dos espíritos para saber os números que vai dar lá na Mega Sena, aqueles companheiros que vão atrás dos espíritos querendo saber qual o meio mais fácil de ficar rico. Eu me lembrei agora de um fato que aconteceu aqui no Antônio de Aquino. Um rapaz, ele queria fazer uma receita, né? Fazer questionar aos espíritos, perguntar aos espíritos a respeito de sua vida, mas ele queria saber isso, ele escreveu isso. O que ele fazia para ficar rico? Ele queria era ficar rico, ele queria uma orientação para ficar rico. Então nós falamos para ele, olha, espíritos sérios, espíritos verdadeiros não vêm para cá ensinar esse tipo de coisa. A maneira que você tem para ficar rica, todo mundo sabe, é trabalhar, é com o teu suor que você vai ficar rico. Então, o que ele diz aqui, ó, os espíritos abrirem minas, sua missão é mais séria. Espírito não está aqui para ficar dizendo o número de Mega Sena para a gente, nem dizendo o que a gente tem que jogar ali ou aqui, ou vestir azul, ou vestir rosa, ou vestir vermelho. Espírito tem coisa mais importante para fazer. Ou seja, nos orientar sim, para que a gente tenha bom senso, equilíbrio para fazermos as nossas escolhas. Nos transmitir conhecimentos. Mas nós, o mérito é nosso, é que vamos escolher, é que vamos decidir o que temos que fazer. Por isso ele nos diz, trabalhai, esforçai-vos, eis o que de fato precisais.
E é o que a gente precisa. Trabalhar e esforçar para o nosso melhor, para a nossa melhor vida. Buscar através do estudo o conhecimento. Buscar através do estudo o entendimento do porquê eu estou aqui. Qual a minha missão? O que eu preciso fazer para melhorar a mim e aqueles que estão à minha volta, porque eu faço parte da obra da criação e tenho compromisso com esta mesma obra. Questão 132 lá do Livro dos Espíritos. Objetivo da encarnação: melhorar-se e ajudar a obra da criação, aqueles que estão à sua volta. Então todos nós temos essa missão. E é com isso que a gente tem que se preocupar. Buscar o conhecimento de como realizar essa obra. De como realizar esse trabalho. O que eu tenho que fazer. O que eu estou aqui, com todas essas oportunidades que eu recebo, o que eu preciso fazer. Então eu tenho que vir buscar o conhecimento, me esclarecer, para assim melhor caminhar em busca da felicidade, minha felicidade, e ajudar aos outros a felicidade junto, que todos a tenham. Então ele diz: trabalhai, esforçai-vos, eis o que de fato precisais. Disse um célebre moralista, do qual em breve daremos uma notável conversa de além-túmulo. A essa sábia máxima, para a gente já ir encerrando ali o nosso estudo, Kardec nos diz: a essa sábia máxima, a doutrina espírita acrescenta: é a estes que os espíritos sérios vêm auxiliar, pelas ideias que lhes sugerem ou por conselhos diretos, e não aos preguiçosos que desejam gozar sem nada fazer, nem aos ambiciosos que querem ter mérito sem esforço. E ele termina com a passagem lá que o Mestre Jesus nos diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Então esse foi o ensinamento lindo que Kardec, com esse caso lá de um simples fato que aconteceu lá de uma fotografia numa vidraça que foi quebrada e não se pôde nem estudar em cima do fato, Kardec vem trazer essa lição linda para todos nós. Não importa lá o fenômeno como aconteceu, não importa, sabemos que foi um fenômeno físico, mas diante da resposta de um espírito, olha o grande ensinamento que Kardec trouxe para nós, a respeito da nossa ligação, da nossa convivência com a espiritualidade. Entrarmos em contato com esses benfeitores é um direito e um dever nosso. Agora precisamos saber como entrar em contato. Lembrando sempre, verdade, Vera, laboratório lá no mundo invisível, né? Não existe mágica. Se fosse para ser tudo batidinho, tudo prontinho, né? Seria fácil. Para que Deus ia criar isso tudo? Não. Mas é o progresso individual de cada um. E é o esforço de cada um para que cada um tenha a sua própria vitória e não dependa do outro. Para isso nós temos todas as oportunidades, todos esse conhecimento aqui. Quando o amigo diz lá: trabalhai e esforçai-vos. E quando a gente faz um trabalho através do nosso esforço, podem ter certeza de que o sentimento de felicidade, né, o lucro que a gente sente é muito maior do que aquele quando a coisa vem pronta para nós. Aquilo que vem pronto a gente até utiliza, né? Está pronto, vou utilizar. Mas quando eu me esforço e consigo a vitória em determinada situação, né? Quando você escreve lá, como muita gente vê muito isso lá no Leon Denis, as pessoas escrevendo lá no receituário, perguntando coisas banais,
perguntando coisas, como se os espíritos tivessem tempo de ficar preocupados em saber com quem você vai casar, quem é o melhor partido, qual é a cor do carro que você deve comprar, porque são essas as perguntas que vêm. Né? Perguntas, tem gente que escreve para a espiritualidade para perguntar qual a cor do carro que deve comprar. Quer comprar um carro, gostaria de saber a cor. Os espíritos respondem porque eles não são maus, eles são amigos, eles compreendem ainda a nossa ignorância, a nossa, vamos dizer assim, infantilidade. Mas eles respondem lá. Eles respondem. Trabalha e estuda. Como se dissesse assim, trabalha e estuda que você mesmo vai descobrir qual é a cor do carro que você precisa comprar. É através do conhecimento que a gente vai resolver as nossas dúvidas. O conhecimento é que vem, sem precisar que ninguém nos diga, é que vem dizer a nós aquilo que nós precisamos escolher, para que a gente possa fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio e não desperdiçá-lo. Márcia, é falta de conhecimento mesmo, é ignorância. A gente compreende as criaturas, sabe? São perguntas inocentes, ingênuas. Para nós, a gente até acha, nossa, mas que coisa, perder tempo para escrever uma carta para perguntar isso para a espiritualidade. Mas para ele é uma dificuldade. E os espíritos compreendem. Mas eles não estão ali para isso. Eles estão ali para nos orientar, né? Para nos como é que eu vou dizer? Para nos fazer com que nós busquemos o caminho. Através dos estudos. Através do esforço próprio, como Kardec nos diz aqui nessa lição. Os espíritos não estão aqui para nos dar as coisas de bandeja, até porque eles também não tiveram nada de bandeja. Se estão hoje no patamar onde estão, podendo nos ajudar, podendo nos orientar, é porque eles também se esforçaram para isso. Passaram pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando, e às vezes maiores ainda do que a nossa. O nosso maior exemplo, o nosso guia, quem foi? Quem é? O nosso Mestre Jesus. E qual foi o momento que ele disse para nós assim, faça isso, fulano, faça aquilo, fulano. Quando alguém chegava perto dele e lhe pedia uma orientação, ele dava orientação, ele dizia, vai e não peques mais. Ele passava os ensinamentos. Ele contava histórias para que nós raciocinássemos e dali tirássemos uma lição, tirássemos um aprendizado. Nem Jesus, que sabia tudo, que sabia de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas dores, ele não disse a ninguém, ó, faça isso, faça aquilo, vai por aqui ou vai por ali. Não, ele orientava. Porque essa é a posição do Espírito Superior. Ele nos ensinava através do exemplo do dia a dia, para que nós desenvolvêssemos o nosso cérebro através do raciocínio e dali tivéssemos as nossas escolhas feitas. Mesmo que fizéssemos as escolhas erradas, mas o mérito era nosso. Então nem Jesus teve essa capacidade. Então, por isso que a lição de hoje, tenhamos cuidados com esses espíritos que estão aí, trazendo respostinhas prontinhas para as pessoas. Né? A Rosa coloca, também ando em busca da verdade, mas cheguei à conclusão que não é no mundo maior. Verdade que este momento eu estou aqui. Não desista, Rosa, tá? Não desista, porque você vai encontrar a sua verdade. Todos nós encontramos a nossa verdade quando nós a buscamos. Demora um pouco, às vezes temos dificuldade, mas nós a encontramos, porque não estamos sozinhos.
O Senhor Jesus nos disse isso. O Senhor Jesus nos disse isso, que estaria sempre junto a nós, o nosso mestre, o nosso guia. E falou isso para nós que o Jorge colocou aí. Buscai o conhecimento, buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é o caminho que nós precisamos seguir, o caminho correto. Que todos nós, cada um de nós, vai passar na balança e vai descobrir, através dessa busca, desse esforço que cada um faz, como ele diz aqui, trabalhar, esforçar para buscar esse conhecimento. É só através disso que nós vamos conhecer a verdade e vamos ser felizes. Encerrando com a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Se nós fizermos a nossa parte, se nós nos esforçarmos em busca da nossa mudança, da nossa transformação, meus amigos, a gente tem a ajuda de cima, sim. Tenham a certeza disso. A gente está saindo de uma dificuldade grande pela qual passamos e através do nosso esforço em buscar essa verdade e nos esforçando para vencermos as dificuldades que apareceram à nossa frente e a gente não se deixou desanimar. E a verdade veio nos esclarecendo tudo. Então, quando Jesus disse, ajuda-te, o céu te ajudará, não desistam. Não desistam, busquem a Ele. Busquem o caminho e vocês vão encontrar a resposta. Encontraremos a resposta. Não estamos sozinhos. Bom, são 19h14, nosso tempo já está assim encerrado, a lição de hoje. Desculpem, meus amigos, mas o que eu entendi do que foi passado lá que está lá na escala para a gente poder seguir seria que eu faria esse estudo hoje, né? E na próxima semana, Vera, eu estou aqui, posso fazer lá a continuidade do Mozart, segunda palestra, se você achar melhor, tá bom? Agradeço assim a vibração de todos vocês, agradeço aqui, eu acho que nada acontece por acaso, né? Se houve um engano, eu sempre penso assim, né? Nos nossos estudos, quando a gente vai fazer um estudo que prepara uma coisa e não era para ser. Nada acontece por acaso. Eu acho que esse estudo de hoje era necessário. Né, Rodrigo? Verdade, né? Enganos providenciais, Jorge, verdade. Eu sempre penso assim, porque estudo nenhum fica desperdiçado. Nenhum. Né? Então, se houve esse engano, se houve essa confusãozinha aí, era necessária, né? Tem gente que precisava, eu principalmente, meu amigo, precisava fazer esse estudo, né? Bom, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigada pelas vibrações, pela energia maravilhosa que essa sala possui e vou liberar aqui para a Verinha daí fazer o encerramento. Tenham todos uma noite de muita paz e segunda-feira que vem a gente está aqui de novo. Um beijo no coração.